Presidente, eu quero fazer um breve registro de que, nesse momento, nós estamos na Comissão de Assuntos Econômicos debatendo com o ministro Mantega a proposta do governo federal para pôr fim na guerra dos portos e aprovar uma alíquota única num período até 8 anos de ICMS para as transações interestaduais. Quero dizer que o debate está extremamente participativo. Eu lá estou inscrita para indagá-lo a respeito do impacto que essa proposta poderá causar no modelo Zona Franca de Manaus. Porque quando nós tratamos de questões tributárias no Brasil, nós precisamos, inicialmente, senhor presidente, entender que das 27 unidades da Federação Brasileira, um estado possui um regime tributário diferenciado, que é o Estado do Amazonas, que abriga um único projeto de desenvolvimento regional baseado em incentivos fiscais, em incentivos de tributos federais ou tributos estaduais, senhor presidente. Então, de tal forma e de tal sorte que na apresentação inicial do ministro Mantega, ele que veio fazer a apresentação da proposta que unifica o ICMS até o ano de 2021 em 4% para todas as transações interestaduais, apresentou um dos projetos de resolução como proposta, projeto de resolução que deverá ser apresentado pelo Senado, pelo próprio Senado e votado pelo Senado, já num dos projetos, numa das alternativas que ele apresenta tratar também, senador Mozarildo, de forma diferenciada a Zona Franca de Manaus, assim como as operações relativas ao gás, o que atingirá também ao estado do Mato Grosso do Sul. E eu faço esse destaque inicial, senhor presidente, porque considero muito importante a participação e a observação inicial do ministro Mantega, porque, de acordo com os estudos feitos, com os impactos que essa possível mudança, deverá acarretar em todos os estados brasileiros, sem dúvida nenhuma, de forma disparada, o estado do Amazonas, aquele que mais perderia. Perderíamos aproximadamente 81% da arrecadação do estado. Ou seja, presidente, senador Mário Couto, o estado do Amazonas deixaria de existir como estado, poderia então ser transformado num território, visto que perder mais de 80% de arrecadação é inviabilizar completamente a unidade da federação. Mas eu faço aqui um registro do reconhecimento dessa forma diferenciada que tem o estado do Amazonas e, portanto, tem merecido do governo central, do Ministério da Fazenda também um tratamento diferenciado. Porque, repito, numa das propostas está lá colocado claramente que as operações a partir da Zona Franca de Manaus continuarão tendo uma alíquota de ICMS interestadual de 12%. Mas, senhor presidente, eu venho também a essa tribuna, no dia de hoje, para falar a respeito da decisão que tomou a Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, no último dia 29 de novembro, que concedeu à Palestina o status de país observador das Nações Unidas. Isso é muito importante porque até então a Palestina era considerada pelas Nações Unidas, pela ONU, como uma entidade, ou seja, a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, como uma entidade observadora e não como um Estado observador. É óbvio que essa decisão não transforma e nem cria o Estado da Palestina, o que foi previsto lá nos idos de 1947, que deveria ser criado em 1948, que deveria ser criado tanto o Estado de Israel como o Estado da Palestina. Infelizmente, houve a criação do Estado de Israel, mas criado
criado o Estado de Israel, mas até agora não criou-se ainda o Estado da Palestina. Então, eu quero dizer que, assim como vários outros senadores e senadoras, democratas do mundo inteiro têm ressaltado essa importante decisão das Nações Unidas, eu também aqui quero me posicionar dizendo que esta decisão, apesar de não trazer reflexos práticos imediatos e que não cria efetivamente o Estado da Palestina, mas ela abre um caminho muito importante para que isso seja feito no mais curto espaço de tempo, senhor presidente. Isso é muito importante porque é o reconhecimento das Nações Unidas à Palestina como um Estado efetivamente. Essa decisão, senhor presidente, foi tomada com 138 votos a favor, 9 votos contrários e 41 abstenções. 41 votos, países abstiveram-se da votação. Entre os países que não votaram, que preferiram se abster, estão o Reino Unido, a Austrália, a Alemanha, a Bósnia, a Bulgária, a Hungria, a Ucrânia, Burundi, Guiné Equatorial, Libéria, enfim, entre outros, num total de 41 países que abstiveram-se de votar. Os 9 países que votaram contra, infelizmente, senhor presidente, obviamente, Israel, Estados Unidos, Canadá, República Tcheca, Panamá, Palau, Nauru, Micronésia e Ilhas Marshall. O Brasil está entre os 138 países que votaram a favor. Então, neste momento, eu quero cumprimentar o Itamaraty, cumprimentar a diplomacia brasileira que, nesses assuntos internacionais, principalmente assuntos mais conflituosos, tem tido sempre uma postura extremamente nobre, senhor presidente, de reconhecer o direito daqueles que são os menos favorecidos e que mais sofrem. Em relação aos Estados Unidos, a embaixadora junto às Nações Unidas, Susan Rice, considerou, senhor presidente, logo após a decisão adotada pela grande maioria dos países que compõem o Conselho das Nações, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a embaixadora norte-americana junto à ONU considerou uma resolução infeliz e contraproducente. E colocou, inclusive, que essa resolução poderá ser um obstáculo no caminho da paz. Em relação a essa observação, que não foi apenas da embaixadora Susan Rice, embaixadora norte-americana junto às Nações Unidas, mas alguns observadores brasileiros, inclusive, têm feito manifestações e têm publicado opiniões contrárias à decisão das Nações Unidas, dizendo que poderá mais atrapalhar, prejudicar o caminho da paz do que ajudar na busca da paz entre essas duas nações, senhor presidente. Eu quero lamentar. Primeiro, dizer que não é essa atitude das Nações Unidas, da maioria dos países do mundo, que vai se apresentar como qualquer obstáculo ao caminho da paz. Pelo contrário, atitudes que não permitem a paz é essa que foi anunciada agora nesses dias por Israel, pelo governo de Israel, que é uma decisão de criar construir novas unidades habitacionais, ou seja, novos assentamentos habitacionais na Cisjordânia e em Israel Oriental, senhor presidente. Então, essa foi uma decisão anunciada pelo governo israelense, pelo seu primeiro-ministro Netanyahu. E, diante dessa notícia anunciada pelo governo israelense, 5 países europeus, Reino Unido, França, Espanha, Suécia e Dinamarca, convocaram os seus embaixadores, os embaixadores israelenses presentes nas suas capitais para dar explicações a respeito dessa decisão. E não apenas eles, outros países como a Espanha também criticou duramente a decisão. Aliás, não foi a única decisão de construir novos assentamentos em áreas
tradicionais ocupadas pelo povo palestino, senhor presidente. Mas também outra decisão que foi o congelamento da transferência à Autoridade Nacional Palestina dos impostos recolhidos no mês de novembro sobre produtos que entram no território palestino sob o controle de Israel. Então, essas sim, senhor presidente, são duas medidas que prejudicam enormemente o caminho da paz. Prejudicam enormemente o caminho da paz. Nós aqui, o que nós estamos diante é do quadro de que, na década de 40 do século passado, para resolver-se um conflito entre nações, entre povos, uma resolução da ONU foi adotada, da criação de dois estados, o Estado palestino e o Estado de Israel, propondo-se, inclusive, qual seria a fronteira entre esses dois estados. E de lá para cá, senhor presidente, muitos anos se passaram e somente um Estado se viabilizou, que foi o Estado de Israel. Então, o que nós precisamos fazer, povos do mundo inteiro, nações do mundo inteiro, é contribuir para que não apenas o caminho da paz seja construído, mas para que o Estado de Israel seja efetivamente criado e reconhecido internacionalmente, senhor presidente, porque não pode apenas um país se beneficiar de uma decisão que dois países deveriam se beneficiar. Um povo não existe sem um Estado, senhor presidente. Então, eu acho que, para que a gente possa dar um passo mais concreto para a busca da paz, é o reconhecimento do Estado palestino, senhor presidente. E aí eu repito, diferente do que muitos analisam, a decisão da ONU é uma decisão muito importante que, no meu entendimento, vai envolver cada vez mais um número maior de países na ajuda. Eu concluo nesse 1 minuto, senhor presidente, na ajuda pela busca da paz, mas principalmente na ajuda pela efetivação concreta do Estado palestino, porque é um povo como outro qualquer, senhor presidente, que tem nacionalidade e que tem direito também a ter o seu território. Então, concluo aqui essa minha intervenção cumprimentando a grande maioria dos países que compõem as Nações Unidas pela decisão madura, pela decisão acertada que tiveram, e cumprimentando também a diplomacia brasileira, que tem tido um papel muito importante na busca da paz e importante para contribuir e ver criado efetivamente o Estado da Palestina. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.